Inclusão não é favor, e esse papo é para você. Muito provavelmente você deve conhecer alguém, mesmo que não seja da sua família, que seja uma criança atípica. E nessa temporada agora do Entrelacer, nós vamos ter o privilégio de conversar com autoridades, educadores e principalmente com famílias que passam por isso, que têm essa realidade da maternidade atípica. Então, eu te convido a conhecer um pouco mais das histórias que a gente vai contar aqui, porque eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida, transformar o nosso meio e te dar um novo parâmetro e uma nova forma de ver essas crianças, principalmente no ambiente escolar. Hoje estamos recebendo nossa querida Flávia Vittar. A Flávia é médica, professora da UFO, PhD pela USP e principalmente mãe do Rafa, da Bibi e esposa do Sâncio. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Um Muito privilégio para a obrigada. gente ter você aqui. Uma pessoa tão estudiosa e com uma história de vida muito forte, muito linda. E desde o primeiro dia que eu te vi, né? Eu acho que nossa conexão ela foi espontânea. Com um sorriso na fila da escola, esperando nossos filhos, né? Sem saber das nossas histórias. Das nossas histórias. Sim. Minha amiga, a gente vive uma realidade, né? Onde a gente vê com muita verdade como funciona a inclusão no nosso país, na nossa sociedade. E eu queria que a gente começasse esse bate-papo aqui falando um pouco como você tem percebido, né, a inclusão escolar hoje no Brasil. Então, primeiro, agradecer muito por esse convite, por esse projeto lindo que vocês estão construindo. Eu me sinto incluída, né? Me sinto validada. E, como o Hugo falou, eu estou aqui como mãe, principalmente, né? E tudo que eu falo, tudo que eu sei sobre crianças atípicas, sobre deficiência, eu construí como mãe, não como médica, né? E me sinto muito empoderada para fazer isso hoje, pela vivência que eu tenho e pela vontade que eu tenho que dê certo, né? Então, quanto à inclusão, o que eu vejo hoje sobre a inclusão, especialmente a inclusão escolar, né? Que é o nosso foco um pouco maior aqui hoje no Brasil. É uma construção. Nós estamos em fase de construção. Nós estamos em fase de criação. E não dá para eu não falar a verdade, nós estamos em fase de muita luta, né? Eu não gostaria de usar essa palavra, eu gostaria de falar e pintar flores coloridas aqui, falar que está muito legal, que nós estamos vivendo um momento muito rico, mas a gente ainda está vivendo uma fase em que eu preciso explicar o beabá para quem ensina o beabá. Por que eu, na minha posição de mãe, preciso ensinar para a escola o que ela tem que fazer para receber uma criança diferente? No passado, existe uma fala das escolas, que é até uma fala que tenta afastar a inclusão, né? Que a inclusão é para todos e todas as crianças são iguais e eu não posso tratar a criança com deficiência de forma diferente. Como não? Todas as crianças são diferentes. Cada criança é única e cada criança vai ter a sua demanda maior ou menor, mas a criança neurodivergente, ela não deixa a deficiência dela na porta da escola quando ela vai entrar. Quando a gente está falando de autismo, quando a gente está falando de paralisia cerebral, isso parece mais distante, mas eu trouxe para um exemplo simples, por exemplo, que é a criança com a diabetes tipo 1, né? Que é aquela diabetes autoimune. Que opção, que acolhimento que a escola está dando para aquela família, né? Como que eu posso ajudar essa família a permitir que essa criança tenha uma permanência na escola feliz, sem preocupação? Isso eu estou falando de uma questão grosseira, grande, importante. E para a criança autista? E para a criança com paralisia cerebral? E para todas as neurodivergências que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que hoje no Brasil, a inclusão é uma construção cheia de luta, cheia de resistência ainda, algumas dúvidas, né? Alguns lugares mais receptivos, outros nem tantos, mas que eu espero, né? Com um futuro breve muito promissor para os nossos filhos, para as outras crianças que vão lidar com a diferença todos os dias da vida dela, seja de cor, seja de credo, seja de raça, seja de capacidades. Então, eu acho que a gente está construindo isso para os nossos filhos. Eu tinha uma história que às vezes o pessoal falava para mim, né?
que eu ia... Às vezes eu chegava nas escolas, né? O meu filho mais velho, que tem autismo, ele tá com 12 anos, vai fazer 13. Então, lá atrás, quando eu chegava, aí a pessoa falava, como você diz, né? Às vezes não conheciam nada, não sabiam como abordar. E vira e mexe, alguém falava pra mim assim, ai, Larissa, que bom, né? Você vai abrir portas. Eu falei, não quero abrir portas, eu quero a porta aberta. Uhum. Porque eu já estou exausta, né? Mas depois eu entendi. Eu entendi o que era abrir portas, né? Era assim, olha, nós estamos construindo isso. Porque antes da gente começar aqui a gravar, a gente estava conversando sobre uma coisa que eu até falei, gente, verdade mesmo. Nós, aí com 40 anos, né? Uhum. Não vivemos, né? Você trouxe isso pra gente. A gente não viveu. Eu, pessoalmente, não vivi na realidade escolar. Presença dessas crianças com... Autismo, eu acho que eu não conheci nenhuma. Uhum. Mas com paralisia cerebral, com síndrome de Down, ou com alguma deficiência motora mesmo, Uhum. né? Talvez causada por alguma outra situação. Né, foi o que você trouxe também, né? Então, isso é relativamente novo, né? Essas crianças eram segregadas, né? Uhum. Aumentou muito o número de autismo, sei lá, porque a mãe tá comendo pimenta na gestação, porque a gente escuta todos os absurdos possíveis e imagináveis, né, nos julgamentos. Eu acho que aumentou, tem uma questão de epigenética, com certeza, mas não é que aumentou, é porque agora a gente tirou essas crianças de dentro de instituições, passado longínquo, eu espero, né? Porque isso me dói falar sobre isso. A gente tirou essas crianças de dentro da segregação do vou esconder aqui dentro de casa porque aqui não vai acontecer nada. E a gente trouxe essas crianças para convivência, para a escola. E quando você vê uma criança com síndrome de Down, uma criança no transtorno do espectro do autismo, convivendo entre crianças que são neurotípicas e convivendo de maneira igual, né? Interagindo, brincando, uma cuidando da outra, a gente vê que eles são muito mais evoluídos do que a gente, né? Sim. E se eu, como mãe, que eu também tenho uma criança neurotípica, se eu ensino para Gabriela a lidar com o Rafael sem enxergar a diferença, eu tenho um sobrinho de 12, vai fazer 13 anos agora, que uma vez, muito inteligente, muito esperto, muito ativo, eu perguntei para ele, o que o Rafa tem? Aí ele é cantor. O que o Rafa é? Cantor. Por quê? Porque o Rafa tem hiperfoco em música, é uma criança muito musical, tem um ouvido absoluto, e ele canta o tempo inteiro. Então, na visão do meu sobrinho neurotípico, o priminho, que não conversava com ele, que faz estereotipia, que faz ecolalia, é diferente porque ele sabe música e o outro não sabe. Então, olha que legal. Nossa, isso, é né? muito lindo, gente. Eu tive uma história mais ou menos parecida. Minha irmã gravou, chorei demais, né? Porque ela gravou perguntando pro meu sobrinho mais novo. Justamente isso, né? Perguntou o que o Lucas tem. Aí que ele olhou e falou assim, o Lucas, ele gosta muito de dinossauro, ele brinca disso. Ele foi falando várias Características comuns a qualquer criança ali, né? Então, Sim. Realmente, eu acredito muito nisso também. Eles estarem sendo beneficiados por esse convívio é muito enriquecedor, é nobre, né? É algo que deixa o coração da gente muito esperançoso. Mas, assim, dentro desse contexto, a gente vê muitas vezes, como você colocou bem, a resistência, né? E eu acho que a resistência vem... Eu vou falar um pouco do que eu penso, assim, do desconhecimento do assunto e de não querer também aprender sobre, como se isso não é minha obrigação, né? Então, eu acho que a gente, fora do ambiente escolar, a gente vai atrás de terapia, né? Conhecemos pessoas especialistas no assunto, mas na hora que a gente chega nas escolas, a gente se depara com um grande número de educadores que não conhecem ou conhecem muito pouco, não conhecem nada de diversos tipos de diagnósticos que precisam ali, que estão ali dentro dos alunos deles. Então, assim, mesmo que o convívio seja, assim, muito positivo, é preciso que a intervenção ela seja específica, né? Salvo engano, tem essa diferença no direito, né, Gustavo? De igualdade e equidade. Né? Porque você tem que tratar os desiguais de forma desigual, né? Porque você vai chegar num parâmetro. Porque eles têm necessidades específicas para eles, né? Então, uma pessoa que não tem necessidade de cadeira de roda, de rampa, pode acessar a escada. Mas não é porque a maioria não tem essa necessidade que a minoria vai ser cerceada de ter esse acesso. Exatamente. Né?
E como que você vê, assim, você também compartilha dessa percepção, assim, dessa resistência, assim, de entenderem sobre esses aspectos, assim, como que... Eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória com o Rafa, né? Porque eu já compartilhei muito sobre isso. Então, o Rafa começou a ir para a escola pré-pandemia, né? A gente viveu ali um pouquinho, talvez alguns dias pré-pandemia. Então, no momento de escolher a escola, eu tive questionamentos de... Mas você acha... Ele tinha 2 aninhos e não andava ainda. Que você acha que daqui a 15, 20 dias ele já vai estar andando? Ou falando, né? Ou então, não, aqui nessa escola a gente só recebe criança que anda, ou a criança que fala. E cheguei também a ouvir que, olha, aqui não cabe o Rafael, porque lugar de criança com deficiência é na PAI ou na CD. E com certeza é um lugar para que eles façam terapias, mas não para que eles estudem, né? E aí eu tive uma vivência, depois pós-pandemia, o Rafa maiorzinho, a gente tentou colocar, e a gente teve uma vivência que foi maravilhosa, mas que também não foi perfeita, do Rafa na EMEI, né? Então, na educação do município. Numa escola maravilhosa, com uma coordenação perfeita, em que, por mais que exista o entendimento da necessidade da educação especial, né? Isso é uma coisa muito interessante. A BNCC, ela é um guia para todas as escolas. Todo mundo tem que seguir aquilo ali. Mas a educação especial, e aí não vou falar de lei, porque eu não sei, né? Mas eu sei que existe algo em legislação que define a necessidade de se entender e se conduzir a educação especial dentro das escolas. Isso é muito forte dentro da escola pública, fiscalizado, exigido, né? E você pode contar um pouquinho de como é que você viveu isso também. Mas na escola privada, não existe uma pessoa de referência para educação especial. Por vezes a gente vê ali que existe uma psicóloga responsável, mas quem é a pessoa que estudou e que vai aplicar o que foi definido pelo parecer 50, o PEI do meu filho? Em que momento, e quem que é a pessoa de referência que vai definir, só traduzindo o PEI, né, que é o Programa de Educação Individual, ou o Plano de Educação Individual, que quem é a pessoa que vai desenhar aquele plano de educação individualizado ali para o meu filho, no momento em que ele passa do 1º para o 2º ano, do 2º para o 3º ano, vai avaliar se ele evoluiu dentro do que era esperado dele, ou se ele surpreendeu e eles nos surpreendem, né? Quantas e quantas vezes eu recebo notícia de, o Rafa copiou do quadro, não fazia ideia de que ele entendia que ele tinha que copiar do quadro, né? A professora compartilhou comigo que ele fez uma conta de soma. E aí eu falei assim, não, mas tinha lá as perinhas, as ovinhas? Ela, não, tinha lá 10 mais 5, ele falou 15. Eu falei, oi? Então, eles nos surpreendem o tempo todo. Mas eu preciso ter uma pessoa treinada para fazer essa métrica. Então, quem é o profissional de educação especial treinado dentro das escolas para dar um norte para o professor? Porque o professor, gente, eu sou professora, então eu posso falar, talvez eu não tenha as dores de professores de crianças, né? Mas eu tenho crianças grandes. Mas o professor, ele vai se esforçar no melhor que ele pode. Ele vai lutar por aquela criança, ele vai tentar, mas ele não tem a formação base para aquilo. E será que a escola, seja ela pública ou privada, está dando para esse professor as ferramentas que ele precisa, ou está colocando esse professor com um professor de apoio, ou com um profissional de apoio dentro de sala, mas hoje em dia a gente tem que ter um profissional de apoio para 3 crianças, né? Mas, sei lá, 15 crianças e falando assim para o professor, essa mãe é chata, então se vira para dar jeito dessa mãe. Então, eu enxergo muito a responsabilidade do gestor. Sabe aquela pessoa longe, distante, lá em cima, que fala bem da escola, minha escola é isso. Cadê ele descendo lá do seu palco e vindo aqui para o front, para a linha de frente, perguntar para o professor, o que você precisa? Você precisa de um curso? A gente pode empoderar. Quantas vezes eu, como mãe, falei, gente, eu dou uma lista de 10 cursos se vocês quiserem. Eu venho aqui ensinar o que eu aprendi como mãe, mas, por favor, empoderem quem está lá na linha de frente, empoderem o profissional de apoio, empoderem o professor e tenham uma pessoa aqui na frente que entenda a educação especial para ser o norte dessa criança. E de tantas outras, né? É uma criança que está no espectro, é outra criança que tem paralisia cerebral, outra criança que tem
a síndrome de Down, tudo bem. E as outras tantas? E a que tem TDAH? E a que é tímida? E a que tá passando problema pessoal em casa? Quem tá por elas, né? Sim. Alguém que precisa entender o profundo e não só o superficial. E é muito legal você falar, porque, por exemplo, nas outras edições aqui que a gente fez o Entrelaceira, a gente entrevista, conversa muito com empresários, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, liderança e tudo, a gente entende que as empresas que se destacam, elas trazem a cultura para todos os níveis de funções dentro dela. Então, todas as pessoas ali, elas têm um alinhamento com aquilo que ela deseja. Então, sempre que eu entro em uma escola e eu tenho essa percepção da não inclusão, eu penso, como que esse pessoal está educando alguém? Exato. Porque quando você foge do conceito de respeitar alguém por ser diferente, e numa época que a gente fala muito, talvez, da inclusão de gênero, não que isso seja um tema para hoje, mas assim, a gente está falando de criança, né? A gente está falando de criança que chega com 2, 3, 5 anos na escola. Sim. E a frieza que a gente é tratada, porque na minha experiência, raríssimas vezes eu fui tratada de forma acolhedora. Raríssimas vezes, né? A ponto de eu achar até que os meninos tinham que estudar em escolas diferentes, que eu tenho, né, outros 2 filhos, porque eu entendi que a questão do Lucas, como é vista pela escola como um problema, afetaria os outros, né? E assim, com relação à matrícula escolar, eu também compartilho algumas dificuldades. E eu falo assim, gente, todo mundo fala, mas não pode negar matrícula. Mas como é que a escola nega na prática? Primeiro que eles marcam uma entrevista para conversar com a gente, né? Mas é que eu quero saber se você tem perfil. Eu não pergunto se meu paciente tem perfil para fazer um raio-x da minha clínica, porque se ele chega lá, é minha responsabilidade não fazer essa distinção de pessoas. Ele pode não querer fazer comigo, é um direito dele. Agora, não sou eu que vou falar, você entra, agora você sai, né? E aí, muitas vezes já aconteceu comigo de falar, olha, ele tem autismo. E aí, a pessoa que me atende fala, não, nós não temos vaga. Falei, puxa, então você chamou para conversar uma pessoa sabendo que você não tem vaga, né? Aí, da outra vez, eu pensei, não vou falar. Vou chegar lá e falar que não tem nada, que tá tudo certo. Mas ele não falava, né? O Lucas demorou muito a falar. Eu não vou falar nada, vou falar, é um atraso de fala e tal. E tá, nós temos a vaga. Ok, vamos mandar o documento. Mandam normalmente um questionário. No questionário eu respondi. E aí ela falou assim, não, mas eu não posso receber seu filho. E isso foi me massacrando, assim, porque diante de todos os desafios que a gente tem no dia a dia, até exemplifico, assim. Por exemplo, meu filho não segurava a mochila. Então, eu punha e ele deixava cair, eu punha e ele deixava cair. Ele não pedia as coisas. Ele não bebia água. Então, o trivial, né? O corriqueiro, aquilo que você, às vezes, nem parou para pensar na sua vida. Nunca pensou, não, nunca parei para pensar se meu filho ia pedir água. E outras particularidades, né? Que talvez agora eu não vou lembrar. Mas, assim, são vitórias muito sutis, mas são muito grandes pra gente. Nossa. Só que isso nos traz um peso emocional, um cansaço, um desgaste muito grande, né? Então, a gente chega na escola e fala, vou deixar meu filho aqui, meu coração tá na mão, como toda mãe deixa, que nós temos o mesmo sentimento das outras mães que têm medo de deixar o filho pequenininho. Mas pensa, mas ele precisa de um olhar mais apurado. Sim. Quem vai olhar ele? Sim. Né? Eu sou a louca dos estudos, né? Da medicina baseada em evidência, das práticas baseadas em evidência. E tem tanta coisa baseada em evidência, né? Eu até citei, vou citar para quem quiser procurar, o Luciano Lacerda, que trabalha, que fala muito disso na página dele. Eu tenho raízes muito fortes de práticas baseadas em evidências que trazem. E uma... Você é pesquisadora, né? Sim, amiga, sim. Um comentário que eu sempre gosto de contar, e que existe, né, é que um estudo, enfim, epidemiológico publicado sobre isso, é que o nível de estresse das mães de crianças atípicas se assemelha ao nível de estresse dos soldados em guerra. Porque o tempo todo você está em estado de alerta, né? Seja porque você tem que ser braço, perna, estômago, cérebro de um outro ser que tem 7, 8, 12 anos, né? Você pega aquela maternidade, aquele puerpério que você pensa assim, depende 100% de mim, e continua dependendo 100% de você. E aí, quando você passa esse cuidado para um outro local, para um outro setor, o mínimo que você quer é que exista primeiro acolhimento, antes do preconceito,
existe preconceito antes do Existe. acolhimento, né? E segundo, porque quantas escolas querem acolher, recebem e se esforçam, né? E a segunda coisa que a gente quer é que esse mínimo esforço seja baseado em práticas que já estão sedimentadas. Eu não estou pedindo para ninguém desenhar a roda. Isso já existe, são cursos simples, né? Então, por exemplo, para o Rafa, o que funciona e que foi maravilhoso, isso veio da educação infantil, funciona previsibilidade. Então, se no começo da aula, o meu filho autista tem lá no quadro que a primeira aula ele vai ver português, a segunda aula é a aula de inglês, e depois ele vai para o recreio, e lá na hora do recreio, o profissional de apoio ou a professora falar com ele, Rafa, daqui 10 minutos a gente vai voltar para a sala e nós vamos estudar matemática. Eu preveni uma crise. Eu ajustei para uma criança atípica que só precisa... E quantos autistas precisam disso, né? Sim. Então, a rotina no quadro, a previsibilidade para essa criança, a higiene acústica. Ah, mas não vou deixar todo mundo gritar? Vai, mas ajusta dentro de uma sala, por exemplo, para que a acústica fique um pouco melhor. Tem as salas, né? Eu tive, em uma das faculdades que eu dei aula, a gente teve uma dinâmica muito legal, que infelizmente não foi para frente. E hoje a gente vê tantos lugares que tem salas para criança se regular, né? Então, uma sala escura no aeroporto de Congonhas tem isso hoje. Uma sala com menos estímulos, escuras, com extintores para eles precisarem, para que eles possam se regular, né? Quantos locais a gente vai hoje que tem muitas crianças, o Parque da Mônica, né? Você Eu vi. que a gente recebe o cordão para que essa criança possa ser ali priorizada, né? Nos momentos das atividades. E a gente recebe abafador. Então, a criança recebe na entrada, ela é respeitada, ela é validada, né? Para que eles possam crescer e evoluir. E a escola pode dar tanto nesse sentido. Uma vez eu vi uma frase, uma fala do Paulo Liberalesso dentro de um podcast também, eu amo ele, porque, enfim, é uma pessoa de muito conhecimento, é um pediatra que trabalha com crianças atípicas, e ele fala, mas e o custo disso? Porque nós temos que falar de custo, né? A escola tem que investir no profissional de apoio para que essas crianças possam seguir. Tá. Existe um custo para isso. Hoje em dia, um profissional de apoio para 3 crianças, a depender do nível de suporte dessa criança, porque eu acho que a gente tem que ir além da lei e entender a individualidade. Mas se você tem uma escola, você vai fazer tudo que a lei da escola te solicita. Se você quisesse fazer economia, que você abrisse uma padaria, porque lá você não precisa de profissional de apoio. Entendeu? Então, a partir do momento que você cria uma escola, você tem que pensar no todo que pode estar ali dentro. E se você colocou uma psicóloga dentro da escola, você está pensando em saúde mental, não é obrigação da escola. Mas você já colocou uma psicóloga ali. Será que essa psicóloga não pode ser treinada e se especializar em educação especial? Para ser o apoio ali do professor regente, né? Sim. Para nortear, porque isso que você falou é tão interessante, porque olha só, o nosso filho, né, Gu, ele não tinha o PEI. Ele vai começar a ter o PEI agora, ele tá no 7º ano. Sim. Entende? Sim. A negligência, ela é assim, escancarada. E assim, algumas pessoas às vezes até falam comigo, porque talvez com o intuito de aliviar ou não saber o que falar pra gente, porque, gente, tem uma coisa que a gente sabe, é que às vezes as pessoas não sabem nos abordar. Mas tem algumas que são muito infelizes, né, na abordagem. Então, uma abordagem, por exemplo, que me incomoda, é às vezes a pessoa virar pra mim e falar assim, mas então por que você não põe seu filho na escola pública? E aí eu falo assim, por que você não põe o seu? Porque normalmente a pessoa que fala isso comigo, no filho não tá. Então, a gente conhece a realidade das escolas públicas no Brasil. A gente sabe que o nosso cobertor é curto. Puxa de um lado, né? Parece o outro. E assim, por mais que ela seja mais fiscalizada, quem são os profissionais de apoio que estão entrando nas escolas públicas, né? Eles entram por meio de um concurso. Em que momento que eles são treinados? Porque muitas vezes, quando a gente está falando de criança neurodivergente, eu estou falando de crianças que aos seus 7, 8, 9, 10 anos usam fraldas. Em que momento que esse profissional foi treinado para fazer uma troca de fralda, respeitando a individualidade da sexualidade daquele ser humano, que pode ser
neuroatípico, Uhum. mas que tem os seus pudores, Claro. né? Eu tenho crianças cadeirantes que vão precisar ter auxílio para ser sondado. Eu tenho crianças que usam gastrostomia, a sonda para alimentar, que vão precisar receber alimento. Assim como eu tenho as crianças que são diabéticas e que vão precisar ter o seu suporte ali para ver a glicemia. Precisa de um treinamento básico para isso. Precisa que o básico seja bem feito, para que a gente possa depois chegar no próximo nível, que é como que eu posso adaptar essa tarefinha aqui para que ela funcione para o Rafael, para a Maria, para o João, para o Lucas, sem sobrecarregar a professora. Sim. Porque as professoras ali, elas acabam sendo vítimas, porque elas se esforçam. Muitas vezes elas são o ponto de apoio e de recebimento também dos pais. Então, elas escutam as nossas frustrações, angústia, e às vezes elas estão de mãos atadas. Isso, e assim, e é uma estrutura que ela já está começando a se mostrar insustentável. Então, Sim. enquanto eles não olharem, né, e entenderem assim, gente, ninguém aqui, eu brinco que cliente não é bobo, nenhum cliente é bobo. As pessoas entendem o que elas têm direito e tudo, mas ninguém quer também ficar o tempo inteiro brigando para que as coisas aconteçam, né? E um marco, por exemplo, que a gente está vivendo recente agora é isso, porque quando tem uma professora regente, é um cenário que, por mais desfavorável que seja, mas elas tendem realmente a elas vibram muito por aquela criança, então elas querem muito aquele desenvolvimento, elas se envolvem muito, e o meu filho também teve esse privilégio, assim, de ter pessoas que envolviam, e era muito difícil, né? Era muito difícil para ela. Só que aí eles entram no Fundamental 2, e aí são 10 professores, cada um com um horário, com pouco olhar, com pouco tempo. E eu falo, o diagnóstico não acabou, gente. Sim. Né? E aí, o que fazer? Como que a gente vai trazer esse senso, né? E essa consciência para essas pessoas? Porque, enquanto família, eu me considero uma pessoa exaurida financeiramente, tanta coisa que eu pago. Que nós pagamos, né, Gustavo? Eu acho que todas as famílias É. de crianças ou entes que são atípicos, todos falam. A gente até brincava entre os pais. Ó, Deus tem que dar o filho autista e tem que dar um pai e mãe rico, porque senão a conta não fecha, porque realmente são terapias novas, são pilotos de muitas coisas, né, Flávia? Então, assim, então a gente brincava, entre aspas, com essa situação que realmente exaure física, sentimentalmente, emocionalmente e financeiramente as famílias também. E não só o autismo, todas as outras ali, tipos de deficiência, eu observo também o seguinte, que a maioria das intervenções, elas são benéficas para o grupo. Sim. Elas não são, mas está fazendo isso só para o seu filho. Tenta fazer isso para todos, para ver o tanto que isso vai ter um impacto positivo. Porque eu cansei de falar com amigas que os filhos não tinham diagnóstico, que o filho estava com alguma questãozinha. Eu falei, você já fez antecipação? Ele tá angustiado, ele tá ansioso? Tenta fazer esses quadrinhos, são bonitinhos, a gente cola. Porque lá em casa tinha quadro de antecipação para tudo, dá previsão. Gente, a minha casa era assim, um para tomar banho, o de cortar a unha, o de comer, escovar o dente. o de escovar o dente. E era um lugar de paz, né, para ele, porque ele conseguia entender o que acontece. E a escola não é rotina? Porque se a gente estivesse falando de um ambiente totalmente fora do controle, que eles não conseguissem criar uma previsibilidade, não, mas eles criam uma previsibilidade já, eles só precisam aprimorar um pouco, né? Não é uma coisa assim, nossa, temos que construir um prédio novo, não. Nada. Não é nada exagerado. São adaptações que favorecem todo mundo. Então, se eu faço higiene acústica, visual, né? Eu brinco muito quando eu estou discutindo a adaptação de material, essas bênçãos dessas apostilas totalmente poluídas, gente. A gente, como pai, eu olho para aquilo e falo, acho que eu não sei... Poluída, apostilas cheias, enquanto a gente com o mimeógrafo, né, vocês lembram lá, aquele cheirinho de álcool, mas era uma atividade que nos tornou os profissionais que nós somos hoje. Nós fomos educados numa educação mais simples, mais clara, e que foi suficiente para que a gente se tornasse quem a gente é hoje. E, de repente, eu olho uma apostila poluída, que para o Rafa não faz o menor sentido, e aí eu pergunto, para o coleguinha neurotípico que está do lado dele, faz sentido?
Aquele pai, aquela mãe estressado com a apostila ali da Maria, porque aquela apostila tá cheia de coisa poluída. Então, será que quando eu peço uma adaptação de fazer um quadro de rotinas em sala, e a Maria e o Rafa sabem que depois do recreio eles vão ter que sentar aqui e vão pensar em matemática, será que isso não está favorecendo a Maria também? Será que se eu não tenho uma sala cheia de detalhe, luz e pisca, e aquilo visualmente é cansativo para a criança, uma escola extremamente barulhenta, com música alta, será que se eu ajustar aquilo para todas as crianças, elas não vão chegar mentalmente menos exauridas em casa? Então, tudo isso, será que uma vez que eu ensino que você a dar o suporte para um amigo, isso não vai te tornar um profissional melhor, com uma inserção muito maior no mercado futuro do que você pisar na cabeça de quem é menos capaz do que você, né? E nem sempre é menos capaz. Eu tenho um exemplo muito legal. O Rafa tem hiperfoco em letras. Então, talvez ele tenha sido a primeira criança da escola ou da turminha a aprender a ler. Eu acho que foi mesmo. Não é? E muito bem. E muito bem. E não de uma forma funcional inicialmente. Mas por quê? Porque aquilo era um hiperfoco dele. Isso é bom ou maravilhoso? Não. Isso não é bom ou maravilhoso. Isso foi trabalhado em terapia, isso foi ajustado para que ele entendesse que aquilo que ele gostava de juntar as letrinhas tinha uma função. Muito bem. Quantas vezes eu já não peguei o Rafa lendo para um amiguinho neurotípico, porque ele é louco com livros, né? E o amiguinho vendo ele ler e usando aquilo ali como exemplo. Então, um leva o outro em suas potencialidades e nas suas deficiências também, né? E isso é tão importante. Ele aprendeu a comer vendo os coleguinhas comendo. E isso acontece para as crianças neurotípicas. Se eu tenho um menino mais seletivo, né, que eu só como isso em casa, ele vai sentar em pares, em grupos, vai ver os coleguinhas comendo coisas diferentes e vai aprender a comer. Ele não tem nenhuma neurodivergência, ele só era seletivo. E ele vai aprender a comer. Então, se eu trago essa convivência e se a escola estimula isso, como estimulou nas amizades do meu filho, né? E a isso eu sou muito grata à professora e à mediadora, que foram sensacionais e que me mostraram potencialidades que eu nunca imaginava, que a gente vai protegendo, né? Vai. Você vai cercando, vai protegendo. Eu falava, não, Rafa não faz isso. Como não? Aqui o menino, sei lá, né? Olhando para o quadro e copiando uma tarefa. Eu falei, olha, ele faz. Isso é tão bonito, Nossa, né? muito lindo. É muito lindo isso. É porque os filhos vão pro mundo, né, Flávia? E a gente, eu e Larissa, nós começamos a fazer a terapia, porque na cidade que a gente morava não tinha nenhum profissional. Então, nós fomos aprender Pra gente ser. atuamos. Mas até um certo ponto. A partir de um momento, já não funcionava mais. Porque tem coisas que eles não fazem com os pais. Exatamente. Porque sabe que a gente vai ser benevolente demais, que a gente vai proteger, tem hora até demais. Então, tem hora que não funciona. Então, tem que ser com um profissional. Só que o problema do Brasil, que eu acho, é isso. A lei não fala, até onde eu sei, qual é a qualificação desse profissional que vai ficar na sala. Não fala. Então, vai dar boa vontade do dono da escola ou da coordenadora da escola pública, quem ela vai colocar, qual capacidade, se a pessoa tem boa vontade ou não. Tinha uma amiga nossa que falava assim, ó, ano passado evoluiu, porque a assistente era boa. Esse ano a assistente já não quer nada com nada. Então, ele não está evoluindo. Então, por quê? No Brasil, tudo, por isso que tem esse tanto de lei. Porque tudo tem que ser exato. Se não tiver uma vírgula e incluir seu filho não está fora. Aí tem que ir para a justiça. E aí você tem que demandar. E aí o pessoal fala assim, porque eu sou advogado, o pessoal fala assim, mas por que você não processa a escola? Gente, a gente não processa a escola porque você vai processar alguém para casar com você? Exatamente. Você vai querer ficar casado com uma pessoa que você está processando para casar? Exatamente. A tendência é desse casamento ser um fracasso. Sim. Então, assim, não é só processar. Você tem que pensar na vivência disso. Seu filho vai estar lá na escola. Você quer seu filho numa escola que não o quer? Então, isso que a gente está trazendo aqui são as vivências. Porque uma coisa é a utopia do mundo, Sim. da lei, mas uma coisa é você vivenciar a situação, igual a gente vivenciou, a Flávia vivencia, e como tantas famílias vivenciam hoje, né? E eu vejo muito assim, a inclusão, ela é uma luz que acendeu com muita força para mostrar assim, para onde que a gente está indo. Como que estão esses meninos aí terminando o terceiro ano, entrando nas faculdades? E chegando para mim lá na faculdade, né? Que foco, propósito e tudo. E aí, será que já deu para entender
o que está faltando olhar? Uhum. Então, esse olhar que está faltando não só para os nossos filhos, ele beneficia todos, porque ele olha para o indivíduo, Sim. né? Ele olha para a completude daquela pessoa que pode ser e sai do raso. Eu falo, gente, não dá mais para ficar no raso. Não dá mais para ficar falando que a coisa é moda, que autismo é moda. Por que você não tira da escola? Então, por que você não põe em outro lugar? Põe em outro lugar? Qual lugar Uhum. que a gente põe, né? Que às vezes é uma Sim. pergunta, só qual que você sugere, Aham. né? E uma coisa, por exemplo, que aconteceu com a gente, que, com essa falsa percepção de privilégio, que eu acho que é uma coisa muito doída, que não é exclusividade minha, mas de todas as famílias atípicas. A gente passa por olhares, né, que já nos doem muito, principalmente o filho em crise ou alguma outra situação. As pessoas que às vezes se afastam, né, assim, da história toda do Lucas, eu acho que teve 2 amigos que chamaram para alguma coisa, Uhum. né? Ou famílias que se aproximaram de nós. Mas uma história que aconteceu com a gente na escola, né? Eu, como qualquer outra mãe nesse sentido, às vezes atrasava para deixar na escola, mas muito raro, né? Você me acompanhou na escola, Sim, você via que a sim. gente não tinha esse hábito, né? Sim. E um belo dia, eu infelizmente atrasei, cheguei lá e ele ia ter que chegar no segundo horário. E tinha um combinado prévio ali já com a coordenadora, né? Que como ele tem um diagnóstico de autismo, ele não pode ficar ali sentado só, andando para um lado para o outro. Ele ficava esperando na biblioteca até que o outro horário começasse, para que ele não atrapalhasse a aula e tá tudo certo, né? Uhum. Mas não dava para ele ficar só. Uhum. E aí, a hora que eu cheguei lá, atrasada, tirando a mochila e tal, aí eu falei, olha, o Lucas vai entrar. Mas no dia o porteiro não era o mesmo e a coordenadora não tava lá. Uhum. E a pessoa da escola que me chamou falou assim, não, ele não pode entrar, ele tem que ficar aqui fora. Eu falei, mas não posso deixar ele aqui fora só. Como é que eu faço? Também não posso esperar com ele. Uhum. Aí eu chamei, falei, não, chama ela lá, porque ele fica lá dentro. Ele vai entrar, mas ele fica lá dentro. Aí ela sai e fala, não, ele não vai entrar. Uhum. E aí eu falei assim, não, mas conversa com a professora sabe que tem essa adequação. E ela me fala assim, eu até me emociono um pouco, mas aí ela me fala assim, não, quem manda aqui não é a professora, quem manda aqui é a fulana, que é a dona da escola, né? Uhum. Eu virei e falei assim, nossa, mas deixa eu te explicar, o Lucas, ele tem um diagnóstico, ele é autista, não existe a lei da inclusão, e ela vira pra mim e fala assim, não existe a lei. E ela era uma coordenadora da escola, não era a dele, mas ela era coordenadora. E ela, você não sabia? E com um tom debochado. Uhum. Você não sabia que não existe mais a lei da inclusão? O presidente entrou, ele acabou com a lei da inclusão. Uhum. E eu falo que aquilo foi um tapa na minha cara de realidade, assim, porque eu, obviamente, chorei muito naquele momento, porque eu falei assim, onde que o meu filho tá? Uhum. Porque se uma pessoa que tá na coordenação, ela tá me dizendo que não existe lei da inclusão, E ela tá torcendo pra isso, e ela tá né? torcendo pra isso, porque ela entende que aquilo era um privilégio meu, que Uhum. muito folgada atrasei, Uhum. porque eu não posso atrasar, né? Uhum. Uhum. E aí, eu falei, que é isso? Entendeu? E aí, eu tive um desgaste muito forte nesse momento, né? Mas eu entendi que não dava pro meu filho ficar ali, Sim. né? Que eu falei, não é possível, né? O Gustavo foi depois conversar e a direção da escola validou a postura dessa muito triste, profissional. Isso é muito triste. Não foi, Gustavo? E assim... Lá nessa escola a gente entendeu assim, que existiam ilhas na escola, Uhum. não eram da direção, eram ilhas de boa vontade, e isso é muito terrível, porque a gente sempre fica dependendo da boa vontade, né? De quem que Então, vai assim, ser? uma professora anterior era comprou muito a ideia, nos ajudou bastante, e a coordenação também, a coordenadora era muito gente boa. Muito consciente. Muito tranquilo. O problema é que ela não estava na escola e essa pessoa, porque a gente tinha, na verdade, retirado um outro filho nosso da escola, Uhum. e a gente entende que em retaliação, porque talvez foi cobrada pela direção, né? Por que ele não estava lá. E aí houve esse desgaste terrível com Larissa. E na frente do Lucas. Então, isso Sim, que foi mais sem considerar a mais criança. complicado. Sem considerar a né? criança. E se a gente for pensar, e a gente estava falando isso, né? E agora existem levantamentos epidemiológicos mais adequados, falando que 1 em cada 30 crianças vão ter o diagnóstico de autismo. Eu estou falando apenas de autismo. Uhum. Quantas outras neurodivergências ou outras questões de saúde a gente não vai ter? As escolas
tem que entender que acabou o aqui nessa escola não entra criança X ou Y, né? Isso não existe mais. Você tem pelo menos uma criança por sala, talvez 2, talvez 3, chegando lá na frente. Então, o que eu tenho, eu como escola, como uma pessoa que tem o mínimo de bom senso, para não falar, né, o respeito, enfim, a empatia que você como professor deveria ter. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar, e essa é uma história super bonitinha, eu tenho que treinar do pessoal da limpeza, a recepção, a coordenação e ao meu gestor que está lá em cima, naquele palco lá, escondidinho. Porque a partir do momento que eu treino todo mundo e todo mundo entende como agir, como ajudar, como proteger... o Rafa é doido com coisas que rodam como todo autista, né? E com trem, E aí tem aquela... Não sei, aquele carrinho de polir o chão da escola. Ai, que ótimo. Tipo enceradeira? Tipo uma enceradeira, obrigada. Na época nossa, a gente brincava. Não é? Então, tem uma enceradeira grandona. E aí, eu tava numa reunião na escola e eu vi a enceradeira passando. E aí, eu falei, nossa, ele vai entrar em crise. Pensem num ser humano, e aí não porque ele foi treinado, mas porque ele era um ser humano maravilhoso, que era o moço da limpeza, que acolheu o Rafa, e o Rafa ficou doido com aquele negócio, e aí ele me contou, ele falou assim, não, ele brinca comigo todo dia, e eu como mãe com medo que o barulho fosse assustar ele. Então, em algum momento, ele se assustou com o barulho, que eu conheço meu filho, ele foi acolhido, talvez pela mediadora e por aquele moço, e aquilo deu certo. E ele não entrou em crise. Na verdade, ele estava super feliz seguindo lá o negocinho que rodava, né? Então, se eu, como escola, faço um treinamento básico e invisto um pouco menos em outdoor, de menino que passou em vestibular, e viro para dentro, e faço um treinamento básico, trago uma pessoa com noção, e ensino para essas pessoas como lidar com o diferente, né? Eu já diminuo meus problemas tanto. Eu falo assim, se eu tivesse menos reunião para falar o que eu preciso, e se eles usassem a energia que eles têm para ter reunião comigo toda semana, porque toda semana eu tenho que trazer uma coisa, para poder fazer formação, eles iam ser uma escola muito mais feliz. Porque nós não vamos nos silenciar. Nós somos mães, principalmente. Vocês são pais empoderados também, mas nós somos mães empoderadas. E a gente não vai se calar mais. A gente vai na mídia, a gente vai levantar. Eu não vou judicializar, mas eu vou insistir enquanto eu achar que é seguro para o meu filho estar ali, né? Porque eu prefiro acreditar que ninguém vai fazer nada de errado com uma criança. Então, enquanto eu achar que é seguro e que eu posso melhorar, eu vou ser uma mãe empoderada, com profissionais me apoiando na medida do possível para trazer para essa escola consciência até que eles mudem a cultura deles. É uma mudança cultural tão simples, tão básica. Até quando a gente vai ter que brigar? Isso, né? Isso. Nossa, você porque, falou... igual você falou, né, Flávia? A gente pensa no seguinte, se a pessoa ela quer ter uma escola de segundo grau, tenha de segundo grau. Quer ter de fundamental, quer ter primário, ela tem que entender o que ela está colocando para a sociedade. Por quê? Porque isso tem que estar incluso no que ela propõe como empresa e escola, porque ela está explorando o ramo de educação. E a educação tem pessoas que necessitam, igual assim, minorias em vários sentidos. Não é só autismo, né? Tem várias questões de minorias. Demandas, e sabe uma coisa super legal? Altas habilidades, que a gente quer superdotação, é considerado hoje uma demanda específica. Porque a criança com altas habilidades, ela fica dentro de uma sala de aula frustrada, porque aquilo ali é muito básico para ela. Os pares estão aprendendo, sei lá, planície, e ela, sei lá, já sabe todas as galáxias. E ela começa a se frustrar, começa a ter comportamentos inadequados, fica agitado, ganha um diagnóstico de TDAH, né? Porque agora a gente tem, infelizmente, um abuso dos diagnósticos, né? Sendo que era uma criança com altas habilidades que poderia ser direcionada, enquanto com os pares, para fazer uma atividade que demandasse um pouco mais dela dentro daquilo ali. Então, sei lá, vai arrumar... Agora eu vou falar uma bobagem. Vai arrumar planície lá na África e vai descobrir se tem, não sei. Então, eu tenho que saber, desde a criança que tem a neurodivergência para menos,
quanto é que tem para mais? Eu tenho que saber, a criança que está passando por um processo de divórcio em casa, Isso de mesmo. abuso, e eu tenho que ter o olhar para diagnosticar aquilo ali e para não ganhar mais um diagnóstico médico inadequado, mas para conseguir sentir aquela criança e adaptar para ela também. Olha, nesse momento, o Joãozinho, ele não vai conseguir fazer a prova de... Eu não vou reprovar ele. Eu vou falar, olha, ele mudou de comportamento, então eu vou adaptar alguma coisa para que ele passe por essa fase difícil da vida dele, para que ele passe por um bullying, para que ele passe... E que ele sobreviva aquilo e volte a ser o Joãozinho que adorava matemática aqui. Isso, Né? isso, Então, todos se beneficiam desse olhar. Que é o que a gente estava falando desse macro pro micro, que a gente falou assim, como que você não tá vendo algo que tá gritando para você, você não tem sensibilidade para atuar, e você vai ter sensibilidade para criança que tá passando por algo mais subjetivo, né? Que é isso que você colocou. Então, assim, eu quero que o meu filho seja acolhido. Não tá vendo o que tá na cara. Ou tá vendo e fingindo que não tá vendo. Sim. Então, vai escolher o que vê agora, Sim. né? Eu vejo o que eu sei. Então, e é interessante você falar, porque, por exemplo, quando a gente, por exemplo, trabalha com desenvolvimento de cultura empresarial, o que a gente fala muito? Você tem que trazer o valor para a prática. Então, a escola é muito cheia de discurso bonito nas apresentações. Né? Nós somos, né, transformadores de vida e tal. E ok, né? Tá dentro do script. Mas traz isso para a prática. Como que tá transformando essas vidas aqui? E isso é uma conversa que eles têm que ter sempre. Sim. A equipe tem que conversar direito. Olha, vocês respeitam as pessoas? Por quê? Porque o fulano não está sendo respeitado. Porque ele tem uma necessidade negligenciada. Isso é onde eles não convencem. Sim. E eles não me convencem, não te convencem, mas não convencem qualquer pessoa que for mais fundo ali. Eu falasse, assim, mas por que você não está dando assistência para essa criança aí? Por quê? Porque a desassistência daquela criança compromete o desenvolvimento total. Não é que aquela criança atrapalha. Aquela criança não atrapalha, aquela criança acende a luz. Sim. E fala, olha, que tem que ser olhado de forma diferente, tem que ser olhado de forma eficiente. Porque nenhuma empresa que dá dinheiro, que não funciona de forma eficiente, ela se sustenta por muito tempo. Porque outdoor de aprovado em primeiro lugar, em medicina, falei, nenhuma profissão vale nada até hoje. Em medicina, eu falei, gente, até quando? O marketing vai ser em cima disso, né? Não que a gente não saiba todo o valor que o médico tem, né? Porque hoje em dia a gente sempre considerou os médicos mais estudiosos e tudo. Mas peraí, hoje todo mundo tem capacidade de estudar, a gente não precisa só dos médicos, a gente precisa de fono, psicólogo, psicopedagogo, a gente precisa de uma aldeia, né? Para educar uma criança. Então, essa diversificação do olhar, essa responsabilidade com o que está fazendo, porque ao negligenciar a inclusão, eles estão sendo irresponsáveis, né? Então, é muito difícil alguém olhar para mim e falar com muita convicção. Por quê? Ah, mas eu não consigo fazer, mas você quer fazer? Sim, não perfeito, exato. Você quer fazer? Porque é o que você falou, se você quiser, eu te ajudo. Porque eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Mas muitas vezes a gente não tem nem essa abertura, a gente tem a abertura de que você está pensando o quê? Não existe inclusão, né? O que você ia falar, amor? Flávio, eu queria que você fizesse uma reflexão pra gente numa coisa que eu penso, que é, hoje, por exemplo, você fala do outdoor, do que passou na aprovação, seja medicina, engenharia mecatrônica, o que tiver com o fim. O que é valorizado como fim. Mas e esse caminhar? Porque nós estamos numa sociedade que os filhos são medicados, os pais são medicados, e essa medicação frequente, contínua, isso demonstra o quê? Que essas pessoas também elas não estão vivendo bem, elas não estão presentes nem com o filho, nem com o pai. Que reflexão que você faz isso até como médica, você como professora, dessa sociedade nossa que está usando medicamento igual as água, bengalas, né? E valorizando só o fim, até hoje. Até quando a gente vai valorizar o fim e não vai valorizar esse meio, que é o docente educar a criança da melhor forma possível. A gente tem um padrão, porque toda vez que a gente também muda de escola, a gente se depara até com outros coleguinhas que também todo ano estão mudando de escola, porque as escolas não mantêm um padrão de cultura de ensino. Sim. Eu te falo que não é o fim, né? Depois do outdoor, eles vêm para mim, na federal, né? Na faculdade, na pública, na privada, já dei aula nas duas. E aí, o que a gente está recebendo? E aí eu posso falar isso dentro da faculdade de medicina, mas eu acho que isso vale para todos os lugares. Nós estamos recebendo jovens doentes, extremamente
exigentes consigo mesmo. Então, se eu não fui bem nessa prova, se eu não fiz, eu não sirvo, eu sou inadequado, eu não sou suficiente. Então, eles não são validados, porque às vezes ele não é a carinha do outdoor. Então, ele não foi validado uma vida inteira, ou ele foi exigido, ou ele só é um bom ser humano se ele passar, se ele fizer. Será que para minha filha... Porque a gente tem filhos atípicos e típicos, neurodivergentes e típicos, né? Será que eu quero a minha filha crescendo com uma ideia de que o fim é a faculdade de medicina, ou de direito, ou de odontologia, ou do que for? Será que eu não quero que essa criança tenha saúde mental e capacidade para passar pela faculdade, que é um período muito difícil, muito pesado, de construção de uma profissão que talvez você vai viver para o resto da sua vida? Eu quero que esta pessoa seja feliz quando ela chegar lá na frente. Eu quero que a trajetória seja muito legal, que a trajetória traga alegria. Porque depois, o fim é passei na faculdade, aí depois eu tenho milhões de desafios dentro da faculdade. Depois eu tenho uma prova que me valida, seja OAB, seja uma residência, seja um mestrado profissional. E aí eu nunca chego naquele fim. E ao longo dessa trajetória eu estou adoecendo. Então eu começo a tomar remédio para ficar acordado, começo a tomar remédio para dormir de noite, porque o remédio para ficar acordado me hiperestimulou, eu tomei muito café. E onde que isso se construiu? Na base. Naquelas crianças que entendiam que vou atropelar todo mundo aqui, vou focar, o que importa é prova, se eu trabalho inclusão na base, né, trazendo para todo mundo, se eu trabalho empatia, se eu trabalho acolhimento, se eu trabalho entendimento das dores de todo mundo, da criança neurodivergente ou não, e se eu construo isso ao longo do tempo, eu recebo alunos saudáveis na faculdade e eu entrego para a sociedade profissionais mais empáticos, mais cuidadosos, mais abrangentes no sentido de acolher todo mundo. Eu não posso ter um médico formado, olhem que pesado isso, que entenda um corpo de uma criança com deficiência ou de uma pessoa como alguém que não é importante. Esse médico vai atender na porta de um pronto-socorro. Ele tem que atender com o mesmo carinho, com o mesmo valor, com o mesmo cuidado, um cadeirante ou uma pessoa que está andando nas duas pernas. E isso eu vou construir na base. Se eu desvalorizo a pessoa com deficiência ali na base, se eu deixo ela no cantinho, já falamos sobre isso, né? Enquanto os outros estão ali, eu vou entender que ela tem que ficar no cantinho. Ela não vai ser minha prioridade de atendimento, ela não vai ser o meu maior cuidado. Então, isso é uma construção tão importante em termos de valores para qualquer profissão que a gente vai viver no futuro, que a gente não pode ignorar, sendo mães atípicas ou não, né? E se a gente conseguir tocar um coração de uma mãe típica e ela entender que esse é o valor que o filho dela precisa, eu já saio daqui hoje realizada também. Ai, é isso que eu acredito muito também, minha amiga, porque eu penso assim que o legado que a gente precisa construir é dessa percepção que existe um ser humano ali, né? Por que aquela pessoa, ela serve para a sociedade? Ela serve o outro. Né? Ela entende o outro, ela vê o outro, né? Nós estamos, igual eu falo, a gente nunca precisou tanto ser visto de verdade. Sim. E não online, talvez, nas redes sociais, onde a gente cria uma maquiagem de realidade que tem frustrado tanta gente, né? Então, assim, eu penso que essa nossa conversa é um assunto, assim, fundamental, muito necessário mesmo, assim, que a gente realmente consiga atingir esses corações, que essas pessoas possam refletir um pouco sobre essa percepção do que a inclusão pode trazer de positivo, né? E parar de olhar com uma sensação que seja um privilégio, que sejam, né? Fulano tem uma vaga aqui na frente, bem no melhor lugar, né? E eu tenho que dar 2 voltas, né? Mas você viu com fulano. Então, é uma construção que ela vai demandar, mas que agora, você falou uma coisa que eu gostei muito, nós vamos estar muito firmes, muito ativas, e é um caminho que só vai pra frente, não volta pra trás, não. Amor? E assim, a gente tem que refletir que a injustiça que o outro sofre, não na mesma proporção, mas te fere também. Sim. Entendeu? Porque o próximo,
Quando você tá com um pneu furado na beira da estrada, o próximo não é seu pai, seu irmão, é o que passar e te ajudar. Sim. E da mesma forma, se você sofreu um acidente, alguma coisa. Então, assim, é muito interessante a gente pensar nisso. E é impactante, porque enquanto eu não vivenciei a minoria, eu até te falei, eu ignorava o que era o serviço de um fonoaudiólogo, a importância de um fonoaudiólogo. Porque eu ignorava mesmo, eu era ignorante nesse aspecto. Só que isso, hoje, todos nós estamos menos ignorantes do que anteriormente. Igual você falou, a gente que está 40 anos, a gente não conviveu com muitas minorias. Que hoje os nossos filhos convivem, talvez até irmãos nossos mais novos, primos mais novos convivem. Então, a sociedade está evoluindo. Porém, o agente transformador é quem vivencia. Se o agente transformador, que são os pais, os autistas mesmos, que estão se formando, são adolescentes, adultos, eles sendo agora os agentes ativos, a gente está tendo uma noção do que eles viveram na infância, na adolescência, e isso vai melhorar pouco a pouco a sociedade como um todo, né? Eu não estou falando que a gente, de uma hora para outra, a gente vai virar Suíça, com a noção de cidadania que eles têm hoje. Mas a gente tem que caminhar e buscar ser até além da Suíça, uma nação onde que tem uma noção de cidadania bem melhor do que a nossa. E para não dizer que nós não temos bons exemplos, porque nós temos também, né? Eu tive, assim, o privilégio de ver na matrícula, no contrato escolar, eu te contei, né, que dos meninos, né, Gustavo? Dos outros Primeiro filhos contrato que eu pego que cita a lei da inclusão. Ele fala assim, não tô fingindo que eu, como se fosse assim, não tô fingindo que eu não sei, ó, E tá? sem ressalvas, né? Sem ressalvas. Olha que sabe? legal. Eu peguei aquilo ali, chamei a direção da escola e falei, olha, queria muito parabenizar vocês, porque, assim, é nobre, sabe? E essas atitudes nobres é que fortalece uma sociedade. Nenhuma sociedade forte, ela se esquiva. Né? Na história inteira foi assim, né? E nós vamos lutar para que isso não seja nobre, para que isso seja comum. Exato. Né? Para que todos os contratos tragam isso. Sim. Como isso daqui é o meu arroz e feijão. E nós não estamos discutindo mais sobre isso. Né? Porque enquanto a gente ver isso como algo... A exceção. Parabéns, só vocês? Não, eu quero todo mundo. Eu também. Todo mundo. Eu só vou descansar do meu empoderamento e poder ficar calma e ter certeza. No momento em que eu assinar um contrato, que eu não tenha que procurar essa letrinha muito pequenininha, ou que eu tenha que falar, eu preciso que vocês incluam isso daqui, para que isso seja válido. Né? Nossa, amiga, foi muito bom ter você aqui com a gente. Estar aqui, a gente podia ficar milênios conversando, né? Mesmo. Mas foi um privilégio. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, né, vão ficar realmente com muitas informações importantes, válidas. Talvez você nunca ouviu falar que acontece isso, talvez você não tenha um amigo tão próximo que compartilhe isso com você. Acontece muito das famílias serem muito fechadas, né? Por essa, não ter tantos amigos, porque às vezes não dá nem tempo, né, de socializar, porque é tanta terapia que não dá nem para adoecer. E porque talvez é difícil sair com a criança, né? Porque é difícil, então, assim, o outro entender. Então tenta olhar isso, talvez não quer sair, não sai com você porque não quer, mas é porque é difícil sair, talvez, com alguns tipos de crianças, né? Convide uma criança autista junto com o pai ou com o mediador para ir na festinha dos seus filhos. Entenda que eles não atrapalham, que, pelo contrário, eles participam e que os seus filhos amam eles, né? A gente tem que lembrar disso. As crianças são muito melhores do que a gente. Eles são muito mais evoluídos. E o não convidar parte da gente, não deles. É verdade, é verdade. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Compartilhem o vídeo, curtam, enviem para alguém, né? Às vezes alguma mãe até que tenha um filho com alguma necessidade especial e precise ouvir um pouco de um depoimento aqui de duas famílias que são representadas aqui por nós. E o nosso intuito é esse, é que a gente comece a construir de fato uma sociedade relevante, responsável e um futuro para os meninos, né? Flávia, você quer deixar um recado final? Eu agradeço imensamente. Eu sempre conto isso, né? A nossa amizade surgiu de um sorriso na fila de uma escola, né? E a gente descobriu que os nossos filhos estavam juntos. E os nossos filhos que estavam juntos um atípico e um típico, né? Então, o Thiago sempre acolheu muito o Rafa, foi muito carinhoso. E eu vejo o que vocês estão fazendo como uma luz, não aquela no fim do túnel, mas um farol. Então, sigam fazendo esse trabalho lindo, sejam farol, sejam luz, para que a gente possa trazer
para o mundo uma realidade válida, uma realidade que permita que os iguais sejam iguais e que os diferentes sejam diferentes, em que a inclusão não seja mais um tema de podcast, né? Isso Mas seja aí. algo que a gente conte assim, deu certo, aquela sugestão que eu fiz na escola deu super certo. Eu não quero falar isso com dor, eu quero falar isso com alegria. E eu acho que esse futuro está próximo. Tá, Parabéns, sim. obrigada, Obrigada, gente. quer mandar um beijo pro Rafa, pra Bibi, Um beijo pro Sásio? Rafa, pra Bibi, pro meu marido, pros meus pais, que são apoio, pros meus sogros também, pra Tinana, que foi um presente de Deus na nossa vida, que, enfim, é um dos anjos que a gente tem pro Rafa, e pra cada professora, isso eu vou falar, olha lá dentro da câmera, pra cada professora que foi, e vocês sabem de quem eu tô falando, que foi ponto de alegria na nossa vida e de paz. Se hoje a gente deixa um filho na escola em paz, é porque tem uma professora, uma mediadora que entende a gente com olhar e que tá fazendo o trabalho de formiguinha, mas que me deixa em paz quando eu deixo o meu maior bem nas mãos delas. Eu agradeço de coração e parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigado, Flávia. Gente, a gente encerra mais um episódio. A gente gostaria de agradecer imensamente a audiência de vocês. E eu gostaria de deixar um recado. Faça o bem, não importe a quem. Vai ser a coisa mais benéfica que você pode fazer. E se você for egoísta, faça isso com intensidade. Porque isso vai voltar de forma maravilhosa para você. Se essa conversa, se esse bate-papo nosso fez sentido, deixe seu like, comente, propague essa discussão, esse assunto para quem você achar que faz sentido. E estaremos aqui brevemente. Obrigado. Até a próxima.